Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Só conectar aqui, deixa eu só ver aqui, colocar um display aqui. Boa noite, boa noite. Só abrir aqui na minha tela para eu poder colocar também, acompanhar vocês. Excelente noite, tudo bem com vocês? Maravilha! Sejam muito bem-vindos. Só colocar aqui. Opa! Tudo bem, pessoal? Ótimo, pronto. Pessoal, excelente noite, excelente segunda-feira, excelente começo de semana a todos vocês. Bacana aí o pessoal que se organizou para estar aqui com a gente na nossa live de segunda-feira. Hoje o tema tá mega aquecido, mega bombando aí nas redes, que a gente vai falar muito sobre autocontrole. Que legal, cara, poder estar aqui com vocês numa segunda-feira, porque quem me conhece sabe que é assim que eu acredito, né? Segunda-feira é o dia que as coisas têm que começar a acontecer na nossa vida. Aliás, elas não podem parar, né? Elas têm que acontecer o tempo todo. Mas segunda-feira é o dia que a gente engata aquela primeira forte e fala, putz, né? Fazer reflexão de sexta-feira não é muito legal, porque aí você faz a tua reflexão e vem sábado, vem domingo. Se você não manter um gatilho forte, um gatilho potente na segunda-feira, o que acontece? Você acaba esquecendo tudo de novo, né? Boa noite pro pessoal que tá chegando, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live de liderança, gestão. E liderança não só para você que é líder, mas para você que é líder, para você que quer ser líder e para você também que é líder de você mesmo, né? Que eu acho que o primeiro princípio da liderança é você ser capaz de ser líder de você mesmo, né? Você liderar as suas atitudes, as suas ações. E o tema de hoje tem muito a ver com o desenvolvimento da autoliderança, que é o autocontrole, né, cara? Se você não é líder de você mesmo, se você não é capaz de liderar as suas atitudes, as suas ações, você mesmo, com certeza você não vai ser um bom exemplo de liderança dentro da tua empresa, dentro da tua casa, dentro da tua comunidade. Então quero que vocês aproveitem muito a aula de hoje, né? Aproveitem bastante, façam perguntas ao longo do contexto. Me organizei aqui, tenho bastante conteúdo para colocar, mas nunca é tão top como atendendo aí a pergunta de vocês que vivem a realidade, né? Acho que nós estamos aqui para isso, né? A gente se prontifica para fazer uma live legal, em média aí de meia hora, 40 minutos, mas eu tenho uma série de conteúdos, mas o roteiro é de vocês, né? A gente vai falando e vai trocando uma ideia. Então eu falo que é uma live, mas na verdade isso aqui é uma sala de mentoria, onde a gente vai trazendo alguns insights, né? No dia a dia as coisas vão esfriando, a gente às vezes vai tomando algumas rotas meio erradas, e aí esta sala ela é muito legal porque a gente compartilha, né? Todos que estão aqui, chegando agora, 14 pessoas, e né, chegando dentro do processo, são pessoas engajadas e comprometidas com o seu próprio desenvolvimento, né? Pessoas que acreditam em si próprio, pessoas que querem evoluir, né? Evoluir na sua carreira, buscar posições melhores na empresa, conquistar e principalmente aproveitar a vida, né? Eu acho que o autocontrole ele tem muito a ver com conquista, mas ele tem a ver com você aproveitar a vida, né? Assim como eu, acredito que vocês conheçam bastante pessoas que muitas vezes são afetadas por tudo isso que acontece no mundo o tempo todo, né? Zonas de provocação, conflitos dentro das empresas, lidar com as pessoas muitas vezes mais ácidas no dia a dia, né? E essas coisas elas roubam muita energia, né? Elas roubam muita energia porque elas acabam afetando você e atrapalhando toda a tua dinâmica de vida, né? E eu acho que essa proposta, esse espaço que a gente abre aqui, justamente é para você ganhar uma blindagem forte, né? Uma blindagem mental, psicológica, espiritual, para que você consiga estar ainda mais fortalecido, né? E não deixar essas coisas que muitas vezes afetam o nosso dia a dia, tirar o foco da gente daquilo que interessa, né? Na nossa vida, daquilo que faz da nossa vida valiosa e importante, tá? Então, sejam muito bem-vindos, tá? Pessoal, o tema de hoje ele é dedicado a não só para líderes, né? Dedicado a todas as pessoas que de uma certa forma vivem, né? Assim como liderança lida direto com zonas de estresse, a gente acaba se deparando com situações que a gente vai colocar aqui o tempo todo, né? Então hoje, autocontrole é um tema de autoconhecimento, né? Um tema forte. E se você olhar o mundo como ele encontra-se hoje, é um troço assim meio que desenfreado, né? Você começa a ver um fluxo assim de informação gigante rodando nas redes sociais,
as pessoas muitas vezes consumindo aquilo e aquilo vai ter um efeito sobre a gente, né? Se você pensar quantas vezes por dia você é acionado no WhatsApp para responder coisas assim emergencialmente, é descomunal, né? As pessoas em média são acionadas o tempo todo. Você está assistindo essa live aqui, você está sendo acionado, né? Se você não colocar não perturbe, você está sendo acionado o tempo todo. Teu Instagram está rodando, teu Facebook está rodando, teu LinkedIn está rodando, né? E as outras redes estão contaminando você de informação. E é uma informação, muitas vezes, até evasiva, né? Essa informação ela não pede uma autorização para entrar na tua vida. Ela simplesmente entra, né? Ela acaba entrando na tua vida e causando em você vários impactos, né? Porque tem hora que você está vendo uma informação legal, tem hora que você está vendo entra uma notícia torta, aquilo rouba a tua atenção, né? E eu escuto muitos especialistas falando assim, Márcio, mas a gente tem que ter um controle sobre o celular, a gente tem que ter um controle, claro, eu acredito muito nisso, né? Mas aqueles 5 minutinhos que você vai lá e olha, aquilo já, pega você, né? Já pega você e já te conecta. E quando você começa a pensar sobre tudo isso que está acontecendo, né? Esse fluxo gigante de informação, não é só a questão dela te impactar, mas sem perceber toda essa informação que vem entrando nas nossas mentes, né, e tudo mais, numa velocidade incrível, ela acaba causando impactos emocionais sobre nós, né? A gente recebe essa informação e essa informação ela dá vários tipos de reação, né? Ela dá uma reação ela dá raiva às vezes, ela dá uma reação de medo, ela dá uma reação de apreensividade, ela dá uma reação de insegurança. Muitas vezes ela te dá várias reações e essas reações elas vêm afetando muito a forma com que as pessoas se comportam, né? Os especialistas da área de gestão, eles falam que o mundo está sobre um colapso, né? Uma sigla que vai definindo a forma das pessoas pensar, que se chama BANI, né? Traduzindo, né? As siglas para o português, ela fala que o mundo está cada vez mais frágil, com essa quantidade de informações e coisas acontecendo nele o tempo todo, cada vez mais ansioso, cada vez mais não linear, mas menos imprevisível, né? Você não consegue prever mais as coisas, né? Nem sempre é um caminho reto, você não consegue prever, a economia muda numa velocidade incrível e isso afeta a gente também a nível de informação. E cada vez mais incompreensível, porque você tem muita informação fiel, muita informação fake, ruídos internos dentro das organizações. Então você não sabe mais no que você presta atenção, o que você olha, o que você não olha, o que você tem como algo verdadeiro ou não. O fato é, você está quietinho lá na tua casa, no seu cantinho, de repente aquela informação, entra, né? Lá entra. Às vezes é uma informação até do seu serviço, do seu trabalho, e você está lá e aquilo acaba te impactando, né? Você sente também essa pressão forte assim das redes sociais, redes do trabalho, né? Eu, particularmente falando, estou em vários grupos de WhatsApp, acredito que assim como vocês, né? Quem tá mais que em 5 grupos aí de WhatsApp? Comenta aí. Quem faz parte aí tem bastante grupo de WhatsApp, recebe informação o tempo todo, rodando, que nem consegue acompanhar a velocidade, né, dessas informações, né? E eu vejo muito assim, né? Hoje você tem ruídos fortes dentro da tua informação, dentro da tua cabeça. E isso vai te dando assim um grau de pressão muito grande, né? Pressão. E as pessoas vão se sentindo cada vez mais pressionadas. Além desse comportamento, acaba definindo o ser humano de uma forma diferente, né? O ser humano começa a ficar mais individualista, ele começa a ficar mais fechado, mais introspectivo. Ao mesmo tempo, ele começa a ficar um pouco mais egoísta, querendo pensar em coisas que de verdade, de repente, têm importância para ele, né? E parece que as pessoas não têm mais tato, ou eu também tenho, né? Muita gente tem mais que 5 grupos, né? De WhatsApp, e 5... outro dia eu estava fazendo um treinamento, falou 5, professor, isso aí não é nada, eu tenho mais de 10 grupos de WhatsApp, tipo, contando trabalho, família e informação que vai chegando de toda forma, né? E cada vez mais você começa a ver, né, esse impacto sobre as pessoas e ficando mais difícil lidar com as pessoas, né? Ou seja, você tem motivos de sobra para perder o controle o tempo todo, né? Você tem vários motivos, né? Essas informações elas vêm castigando, elas vêm impactando e meio que dilacerando o teu processo de relação, né? Relação com as pessoas, né? E não dá simplesmente para você ficar
Não dá simplesmente para você ficar parado ali, tipo, deixar essa informação entrar na tua corrente sanguínea e tá tudo certo. Você de verdade tem que tomar uma reação, né? Você tem que perceber movimentos que estão acontecendo com você à medida que aquela informação entra e que tipo de reação emocional aquilo está trazendo para você e o que você pode fazer para não deixar algo ruim se instalar dentro de você, né? E acho que isso é um pouco do que a gente vai falar, né? Eu queria começar a live de hoje, né, falando que realmente, né, tem várias coisas que afetam essa questão do autocontrole. Essa informação demasiadamente pesada afeta. Uma coisa que muitas pessoas não sabem e também acaba impactando muito a questão de autocontrole é você não cuidar só de questões da mente, né, que são impactadas por informação, mas não cuidar de questões físicas também. Isso também afeta o autocontrole, né? Existem diversos estudos que mostram que, por exemplo, quando você não está se alimentando legal, você não está dormindo bem, você também não está tirando o que a gente chama de zonas de fadiga, isso te deixa mais exausto e o seu grau de tolerância ou de resistência acerca de alguns fenômenos e de algumas coisas que acontecem fica desse tamaninho, né? Não sei se isso faz sentido para você. Quando você se sente mais cansado, parece que você fica um pouco mais irritado e aquele elefantinho pequenininho vira um dinossauro, né? Aquela mosquitinho, né? Vira um elefante, vira um dinossauro, vira uma coisa gigante, né? Não sei se isso também faz sentido para você, né? E outros estudos também mostram que cada vez mais as pessoas têm dormido menos, né? Embora vivemos uma era que prega qualidade de vida, mas, cara, a gente vive no mundo real, né? No mundo urbano, né? Muitas vezes você tem que fazer as coisas dentro do trabalho e depois ainda voltar para a tua casa e ainda ter uma jornada dupla, né? Tem quem aí também trabalha em casa, fora do trabalho, né? Você tem que chegar em casa e você tem os trampos de casa que você tem que fazer, né? Tem que ajudar a esposa ajudar o marido, tem que ajudar os pais, tem que cuidar dos filhos, sentar, fazer lição, e tudo isso vai consumindo uma energia danada sua, entendeu? E isso vai te esgotando fisicamente. Por isso que autocontrole, ele tem muito a ver com você realmente cuidar da cabeça, a gente vai falar um pouco sobre isso, filtrar essas informações que estão sendo demasiadamente estancadas nas redes sociais e dentro da sua realidade, que é o seu trabalho, né? Porque essas informações, elas atingem as pessoas e as pessoas produzem outras informações ou outras atitudes com base nisso. E também cuidar de você, né? Cuidar de você é muito importante, né? Cuidar do seu físico, se alimentar legal, tomar uma aguinha, dormir, isso são coisas importantes também que ajudam a você, eu não estou dizendo assim ficar zen, né? Ficar zen, nada disso, mas ajuda você a ficar um pouco mais controlado, ajuda você a ficar no seu status quo legal, né? E eu converso com muitos alunos que eles brincam comigo, eles falam, professor, hoje eu tô na tampa. Aí eu brinco com eles, eu falo, foi pedalar? Foi correr? Foi pra academia? Fala, faz uns 3 dias que eu não vou. Isso afeta diretamente o cara, meu. Faz muito sentido aí, a galera falando, afeta diretamente ele. Então, autocontrole, eu tô colocando alguns insights, depois a gente vai fazer o científico aqui, tá? Mas para você pensar, eu quero falar da tua mente, quero falar de informação, quero falar de ruído, quero falar de coisas e também quero falar de saúde, tá? E eu não tô dizendo que nesse momento eu tô pregando que você seja um cara, tipo, rato de academia, nem nada disso. Eu tô pregando que você tenha coisas básicas que vão te ajudar a criar uma boa qualidade de vida. E se assim você gostar de um exercício mais intenso, legal, melhor ainda, porque isso faz muito bem, tá? Vamos lá, vamos entender os grupos de autocontrole, pessoal. Acho que é bem bacana a gente entender que tem 2 grupos de autocontrole. Aí, enquanto eu estava escrevendo aqui um roteiro para nossa live, eu me acordei que tem um 3º grupo que eu vou mencionar aqui também, tá? Primeiro grupo de autocontrole que faz as pessoas perderem o autocontrole, ou seja, a falta de autocontrole. E nesse momento eu estou falando com você, então é bem legal você saber que grupo você tá? Então, mas eu estou nos 3. Não, peraí, cara, você tem que estar num grupo. E você vai ver que uma coisa acaba desencadeando em outras. Mas você precisa saber onde você está, nessa cadeia de necessidade de evolução e de melhoria, tá? Ou que você também conseguiu dominar, né? Até agora você conseguiu evoluir dentro disso. Então, o primeiro grupo é a falta de autocontrole social. O que isso quer dizer? Falta de autocontrole social significa que na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nos grupos sociais que a gente encontra, a gente tem contato com uma dezena de pessoas diferentes de nós, né? E às vezes até pessoas que a gente já convive há um certo tempo.
Existem muitas situações que não são um mar de rosa, né, dentro das realidades. Existem situações muito difíceis, né? Situações onde você tem que ouvir coisas que às vezes você não está preparado para ouvir. Não estou dizendo nem se está certo ou errado. São coisas que mais duras da forma que vem. Existem dentro desses grupos sociais pessoas que têm, cara, o cara tem o dom, a pessoa, ele tem o dom de te irritar, ele tem o dom de te tirar do seu centro de gravidade. Aliás, ele faz isso com todo mundo e nem percebe, né? Existe essa pessoa aí na tua realidade, aquela pessoa que provoca, aquela pessoa mais ácida, que mexe, ela mexe com o teu psicológico. Você fala, cara, eu não aguento de ficar perto dessa pessoa, ela começa a agir de uma forma sempre querendo brigar, sempre querendo te dar uma alfinetada, sempre querendo ser arrogante ou dono da verdade. E essas coisas elas acabam impactando diretamente em nós, né? Porque essas pessoas elas podem estar num grau de relacionamento, elas podem ser o seu chefe, elas podem ser o seu par de trabalho, elas podem ser aquele ente da família que não tem jeito, cara, ele é um incontornável, não tem jeito de você contornar ele, você vai encontrar ele direto. Elas podem fazer parte de um ciclo social, com certeza, elas podem frequentar o mesmo lugar que você, e muitas vezes você nem se vê, aquilo é automático. Quando essa pessoa tem esse tipo de reação, você nem percebe e automaticamente aquilo te traz sentimentos ruins, né? Quais são esses sentimentos ruins? Ela te traz raiva, te traz insegurança, às vezes te traz repulsa, sim, existe, te traz repulsa, te traz tristeza de ter que conviver com ela e não saber o que fazer, né, dentro desse processo. Ela te traz uma série de sentimentos ruins. E quando você nem percebeu, cara, aquilo já aflorou em você e já saiu coisas de você que não deveria sair. Por exemplo, você revidou de uma forma, você se chateou e aquilo roubou sua energia de coisas que eram importantes. Você discutiu e não precisava discutir, porque na verdade você entrou na espiral, entrou no jogo da pessoa, entrou no jogo que ela queria que você entrasse. Você muitas vezes falou uma coisa que provavelmente você ofendeu pessoas que não queriam ofender, que estavam junto ali com aquela pessoa naquele momento, e o que de repente valeria para ela acabou valendo para outras pessoas e você não tinha essa intenção, você não queria fazer isso, né? E coisas que de verdade vão te gerar um arrependimento depois, né? Coisas que vão de verdade depois deixar você chateado, né? Porque você, poxa, falou e não era para falar e a coisa saiu, né? Aí normalmente a gente fica cego e quando eu abordo pessoas nesse sentido e falo, cara, por que você fez isso? Por que você falou isso? Por que você se posicionou dessa forma? Aí essas pessoas elas estão tão contaminadas com aquele ruído, elas perderam tanto autocontrole que elas não conseguem perceber na hora que isso aconteceu. Então isso infelizmente existe. Elas entram num looping e elas não conseguem perceber. Normalmente elas se tipificam com alguns ditados, né? Elas falam assim, comigo é o seguinte, se aquela pessoa falar, bateu, levou, eu bato de volta, né? Eu não vou ficar aguentando o sapo dela não, eu vou falar para ela aquilo que eu quero falar, aquilo que eu penso falar, né? Eu já cansei dele, a próxima vez que ele falar eu já dou no meio e grampeio nesse sentido. Conhece gente assim? Você já passou por isso? Já sentiu vontade de falar isso? Ou às vezes não se percebe e acaba falando sem querer? Isso faz sentido na tua realidade? Puta, você entrou com aquela pessoa e ela acaba te irritando tanto e quando você menos percebeu, você foi lá e já, bateu, falou que não devia. Ou seja, deixou um sentimento ruim contaminar você, né? Quem daqui conhece pelo menos uma pessoa assim, que tira você do seu centro de gravidade? Uma pessoa que, pensa nela. Agora é importante você lembrar dela. Nesse momento da live é importante você falar, olha, essa pessoa me irrita profundamente. Desperta em mim algo ruim. Uma criatura que está aqui dentro que eu não consigo controlar. Eu treino, né? Esses dias eu estava conversando com o mentorado, ele falou, mas fiz um treinamento, né? Falta de autocontrole social, sem dúvida. A pessoa falou assim, eu fiz um treinamento de inteligência emocional, cara, 2 dias, fiz uma imersão top. Mas na hora que eu interagi com essa pessoa, a minha imersão acabou nos 15 segundos. Eu fiz o treinamento em 15 segundos eu perdi a imersão. Perdi todo o dinheiro que eu tinha investido nisso, porque a pessoa realmente me irritou de tal forma. Só que naquela ocasião, uma ocasião mais difícil, porque aquela pessoa é o superior dele, é o gestor dele dentro da organização. Como é que ele contorna esse cara? Né? E a grande questão não é vá arrumar outro emprego, porque pessoas assim existem em todos os lugares, né? Pode ser que esse seja o caminho mesmo, mas às vezes o grande caminho é você fazer com que essa pessoa
não perceba que ela tem poder sobre você. Esse é o ponto. Porque as pessoas que te irritam, que geram coisas ácidas, elas fazem isso. Quando você conversa com elas do outro lado, você fala, irritei, você viu? Tirei ele do centro de gravidade, provoquei ela, mexi. Você viu como deu barraco? É isso daí que ela faz. Eles sabem que eles têm poder sobre você, né? Então você precisa muito trabalhar o seu autocontrole para você não deixar com que essas pessoas te afetem diretamente, né? Então pensa nessa pessoa e comenta aqui para mim, o que ela faz? O que ela faz que te azeda, né? Azeda. Por exemplo, eu tenho vários projetos, vários trabalhos que a gente faz, vários clientes, né? Nitidamente, assim como vocês, eu sou desafiado o tempo todo. Embora eu ensino, embora eu estudo muito sobre o assunto, conheço algumas coisas que vocês vão conhecer hoje, isso também vai te dar muita independência, muita liberdade mental para poder saber aonde você vai gastar a sua energia. Mas tem coisas que nos provocam, né? Por exemplo, a gente lida às vezes com CEOs, né? E tem pessoas maravilhosas, simples, humildes, mas você tem pessoas que são extremamente arrogantes, né? E que inferiorizam o ser humano e que se diz dono da verdade, né? E que não quer perder 10 minutos para conversar com você um assunto extremamente relevante. Então, sempre que eu lido com isso, eu já sei que isso me afeta, esse tipo de atitude me afeta. Então, notoriamente falando, eu controlo isso para não deixar isso afetar o meu modus operandi e principalmente não afetar a qualidade da decisão e do trabalho que precisa ser envolvido, porque eu tenho clareza que existem muitas pessoas envolvidas naquele processo e com muita frieza e racionalidade a gente vai controlando isso, né? Mas conta aí pra mim, um negócio que te afeta, te cega, quando acontece o quê? Quero ouvir um pouco vocês, a gente fazer essa live crescer aqui, né? Uma coisinha que, tipo, puta, cara, quando os caras fazem isso, me azeda muito, assim, eu cego, mas dá tela azul, pum, né? A tela fica azul e isso acaba afetando bastante aqui a minha dinâmica, né? Então eu, por exemplo, lido mal com a arrogância, como eu falei, né? E nitidamente, sabendo disso, eu gasto uma energia danada em controlar isso. E você que tá aí? O que te afeta o seu autocontrole social? Autocontrole sobre as suas emoções, nas relações, né? Que desperta raiva e segurança em você. Compartilha aí com a gente. Compartilha aí que é legal para as pessoas entenderem. E ver que você também é um mortal, né? Somos assim como eu, né? A gente está aqui para evoluir, né? E sabendo as causas que afetam o nosso desenvolvimento, sem dúvida a gente vai crescer e vai se desenvolver, né? Algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com a falta de educação, outras pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a indiferença, com a arrogância, assim como eu, né? O desrespeito, né? Então isso são coisas que acabam atrapalhando, né? Outras pessoas têm uma dificuldade muito grande em lidar, deixa eu ver aqui, pessoas que sabem tudo. Tudo já fez, tudo já tem uma verdade, tudo domina, tudo manja, né? Tudo sabe. Pessoas que subestimam a troca de relacionamento. Não acredita, né, que precisa do outro, né? Sabe? Não precisa de ninguém, né? Esses são tristes, né? Pessoas que se acham melhores que todo mundo, né? Pessoas que de verdade acreditam que são donos da verdade, se acham melhores, né? E, cara, muitas vezes a gente perde aí grandes oportunidades, né? A vida inteira a gente está aprendendo, né? Todo dia a gente está aprendendo coisas novas, né? Pessoas que se acham melhores. Eu vi que doeu esse, né? Acha melhor que o outro, né? Quem é melhor que alguém, né? A gente está em estágios diferentes da mesma vida, né? E quanto mais a gente troca, mais a gente equilibra essa balança, né? E não é uma posição hierárquica que faz a diferença, nem uma posição social. Eu sempre tive perto pela marca de diretores de empresas, CEOs, C-levers da empresa. Cara, você tem que ver, meus caras humilde, né? Gente do bem. Mas, infelizmente, também tem esse outro lado e você tem que ter o controle. Gostei disso aqui, pessoas negativas. Nossa, esse aqui é puta, cara. Esse é osso, né? Sei lá, querendo buscar a solução e tal. E aí você gastando uma energia danada quando de repente o vento faz a curva ali, essa pessoa te derruba dentro do processo. Cara, como isso é triste, né? Pessoas negativas, né? Aquela pessoa que só vê o problema, só vê a coisa ruim, né? Existe, cara. Tudo isso existe, tudo isso faz parte da realidade, né? Mas alguém gostaria de comentar o que afeta você, né? Pessoas que sabem tudo, pessoas negativas, né? Como é que você lida com isso? A gente não vai criar abordagem para cada uma dessas situações. A gente vai pensar mais embaixo, nós vamos mais na raiz do negócio. Na hora de falar um pouco da solução, nós vamos na raiz, né?
E uma das coisas que o autocontrole propaga é uma mente superior, né? E uma mente superior, ela está preparada para encontrar todos esses tipos de situações e lidar com elas de uma única forma, que é a forma que a gente vai falar aqui, tá? Um outro grupo social que também existe, né? Um outro grupo, perdão, de autocontrole, né? Ou de perda de autocontrole, é o grupo do autocontrole proposital. Aquelas pessoas que perdem o autocontrole frente aos propósitos que elas têm na sua vida e na sua realidade. Então, até o presente momento, eu falei um pouquinho do grupo do controle social, né? Que é no relacionamento, na interação, que a gente acaba se desgastando. Mas existe uma outra perda de autocontrole também, que é autocontrole proposital, né? O que é isso? Cara, perder o autocontrole proposital tem uma relação muito próxima com os nossos desejos, com os nossos objetivos, com as nossas conquistas, com aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Então a gente tem planos, a gente faz projeto, a gente desenha metas, a gente quer conquistar coisas, e sei lá, quer perder peso, quer emagrecer, quer ter uma saúde melhor, quer se projetar. E aí de repente, cara, você tá crescendo e você começa com tudo assim, você começa na maior da energia e aí você vai perdendo a força, vai perdendo a disposição, você vai perdendo a energia, você vai cansando, tua disciplina ela começa muito forte e depois ela vai indo embora aos poucos. Por que a gente chama esse grupo de perda de autocontrole? Porque, cara, se aquilo era importante para você, se você definiu que atingir aquela meta, ter aquela conquista, comprar o seu carro, conquistar a tua casa, buscar a sua independência financeira, buscar melhorar a tua condição de estudo, de saúde, de alimentação, principalmente, porque nada é mais importante que você, né? Você é o melhor ativo da tua vida, né? Por isso que você tem que cuidar de você, melhorar as escolas dos filhos, enfim. E de repente você começa a perder a energia, vem os acontecimentos, eles vêm, pum! Bate em você, começou a dar errado aqui, aquilo ali já não saiu bem como você queria, você já idealizou um negócio, como a gente falou que o mundo ele tá banho, ele é imprevisível, aquele lugar que você gostava de treinar já está fechado, não treina, aquele outro ficou mais caro, aquela reunião, aqueles integrantes que você precisava do projeto já não estão mais afim do projeto, as coisas começam a acontecer e testar a sua convicção, o seu propósito, a sua crença, a sua força de determinação e você vai perdendo isso, né? E isso é uma coisa que evidentemente atrapalha muito e ferra muito teus resultados lá na frente. E aí o que vai instalando em você? Vai instalando em você aquelas crenças que inicialmente você pode achar que você está criando sistemas de retribuição para você, mas de verdade você está criando limitadores, né? Quantas vezes a gente fazer atividade, fazer curso, treinamento, você vai hoje, a pessoa fala, hoje eu não vou, hoje eu não estou com cabeça para isso, hoje eu não estou com cabeça para esse tipo de situação. Porra, mas você vai deixar um negócio que você já está trabalhando, está se desenvolvendo há um tempo? Você vai deixar um negócio assim? Não, mas minha cabeça não está boa hoje. Todo dia não tem a cabeça boa com alguma coisa. Mas e aí, o que você quer fazer, né? A pessoa começa segunda-feira, o dia de transformação, né? E aí tá lá, começando a segunda-feira, e fala, meu Deus do céu, já comecei cansado, já não comecei afim, já não, né? Ou começa a criar aquele, né? Eu mereço um descanso, eu mereço uma pausa. É claro que merece. Claro que todo mundo merece, num dado momento você precisa, né? Ter essa pausa, ter esse descanso. Mas, cara, você definiu um negócio para você. Você definiu uma meta, você definiu um objetivo, você definiu algo que você precisava fazer. De verdade, você precisa botar energia nisso, empenho nisso. Isso também é perda de autocontrole. Quando você não consegue controlar as suas reações frente àquilo que é importante para você, né? Tem um especialista, esqueci o nome dele agora, mas ele falava assim, cara, vai perder hoje por uma batatinha? É isso mesmo? Uma batatinha do McDonald's vai estragar a tua dieta? Cara, o primeiro não que você tomou do seu chefe, é isso mesmo que você já vai desacreditar do projeto? Na primeira tentativa que você não conseguiu convencer ele, você já não vai mais tentar fazer. Já vai parar, já vai buscar outro caminho. Veja como a vida, assim que você definir uma meta, um propósito, um objetivo, a vida vai te testar muito, cara. E você vai ter que ter muita convicção, muita força de vontade, muita determinação para você converter resultado. E o que vai fazer você não desistir é o tamanho do desejo que você tem por aquilo, é o tamanho da importância que você dá para aquilo. Isso é muito importante. Então tem dois tipos de autocontrole.
Eu notoriamente comecei a observar, como eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, eu comecei a observar a relação entre eles. E você sabe que eu comecei a perceber que as pessoas que muitas vezes também elas surtam no autocontrole social, que elas começam a deixar as outras pessoas influenciar elas perdem a cabeça e surtam, elas também se enquadram no grupo de baixo, cara, daquelas pessoas que não conseguem cumprir os seus propósitos, os seus objetivos e as suas metas. Olha que coisa interessante. Às vezes elas estão nos dois grupos, né? Ela sente uma dor mais forte em um, mas quando você começa a olhar outras coisas, elas também não têm tanta fé naquilo. E isso vai ter muito a ver com a solução que eu vou falar. Eu não me preparei para isso, mas eu poderia abrir um terceiro grupo aqui, que eu não sei nem o nome que eu vou dar para ele aqui agora, né? Mas é um grupo de pessoas que eles têm muito autocontrole, mas eles perdem o autocontrole sobre coisas simples. Eles chegam a ficar tão focados e tão direcionados para sua meta e objetivo que eles chegam a ficar um pouco alienados. Essa é a palavra, cara. Alienados, né? Cara, mas se eu tô numa dieta forte, mas se hoje eu tomar um suco com adoçante X ao invés do adoçante Y, isso vai dar ruim, isso vai me atrapalhar aqui. Olha, eu tô tão focado aqui que se hoje eu deixar de fazer a minha reunião de manhã e fazer à tarde, isso vai ser muito ruim. O cara chega a ficar alienado. E na verdade, eu conheci pessoas maravilhosas, fantásticas, que às vezes perdem até a amizade mesmo com a gente, né? Porque a gente tem ritmos de vida diferentes, buscam situações diferentes, simplesmente porque você não está no mantra do cara, no matrix do cara, né? Então olha só, eu tô aqui para te dizer que autocontrole é importante. Eu não estou desconstruindo o que eu falei, mas estou dizendo que você vive num mundo flexível. Eu estou dizendo que você também precisa reconhecer os seus limites. Isso é uma coisa importante, tá? Porque tudo aquilo que é alienado, tudo aquilo que é bitolado, uma hora vai dar errado. E aí o que vai acontecer? Você vai abalar ali, você vai achar que o mundo está totalmente contra e que você está fazendo muito errado. Cara, veja o esporte, né? Aqueles atletas que competiam, treinavam, malhavam, focavam dia, noite, dia, noite, dia, noite. E aqueles atletas que também treinavam forte, também com muita determinação, com muito afinco, mas o cara sabia tirar uma hora para folga, sabia uma hora para o relaxamento, uma hora para a família e tal. No momento da competição, no momento que a vida cruza você com a realidade, o nível de alienação afeta o teu controle emocional, cara. E você surta sozinho, sem ter ali autocontrole social, sem ter um grupo para precisar provocar você. Você vira o teu maior inimigo. Então você precisa também ter medidas, ter focos para as coisas, né? Eu tenho um profissional que eu estou ajudando agora e ele está entrando no mundo digital e está fazendo um trabalho e tal. E cara, eu falei, ele, não, mas eu tenho que fazer. Cara, mas e a tua vida tá como? Você tem que estar com a cabeça boa, até para você ter clareza. E clareza é um ponto forte no autocontrole, né? Se você começa a viver, o cara cria um universo paralelo, né? Como é que chama aí o filme da moda aí do Doutor Estranho, né? Minha equipe que gosta do multiverso. O cara vive no multiverso. Não tá no mundo que você tá, entendeu? Não tá na mesma frequência que você. Você conhece alguém que vive nesse multiverso? Muito louco assim, e começa a cortar relacionamento com todo mundo, com família, com todo mundo, o negócio fica muito doido, muito estranho. E na verdade ali tem uma coisa muito legal, meu, que é o amor das pessoas que ele gosta, o amor das pessoas que gostam dele, que tá ali para nutrir ainda mais as coisas que são importantes. E autocontrole tem a ver com coisas que são importantes. Então olha só, vive em Nárnia, é isso aí, vive em Nárnia, multiverso, Nárnia, né? Aquele mundo lá. E não consegue acompanhar, eu conheço um monte, cara. Entendeu? E eu gosto de um desempenho alto, gosto de um resultado alto, provoco meus alunos, provoco, até meus criancinha, provoco, porque eu me provoco, mas eu sei reconhecer os meus limites, né? A gente sabe reconhecer os limites. E que tem hora que o guerreiro precisa da fadiga para ele poder se estruturar e voltar para outros combates, né? Então isso é muito importante, tá? Então vamos falar, 3 grupinhos aqui, ó, que você precisa entender. Grupinho da falta de controle social, existe. Grupinho, que são pessoas que são afetadas pelos relacionamentos do ambiente, né? O grupo que está muito voltado ao controle, falta de controle proposital, né? Que é a falta de propósito, falta de força, determinação naquilo que acredita. E o grupo, cara, que de uma certa forma é um grupo mais alienado, né? Que leva o propósito, os objetivos e metas ao extremo, não consegue reconhecer os seus limites. Isso é muito importante também, tá? Porque aí cansa, né?
cansa e muitas vezes acha que vai chegar rápido no resultado, e o resultado tem muito mais a ver com a jornada do que com a velocidade, né? Tem muito mais a ver com o caminhar, com a constância, do que com a velocidade. Então existem esses tipos de situação e você precisa entender em qual grupo você está, né? Com certeza, clareza é a palavra, muito top. O que mais a gente tem aqui? Galera colocando, né? Vive em Nárnia. Também tem outro aqui falando. Tem, né? Muita gente que entra nisso, né? Só que assim, às vezes você tem tudo que você precisa na mão e às vezes não, né? Às vezes você tem toda a informação, tá lá disponível, e às vezes não, e você precisa saber um pouquinho disso, né? Eu queria só entender com vocês o que você acha mais desafiador, né? Você acha mais desafiador a questão do controle social? É mais desafiador a questão da fé e determinação no propósito? Ou lidar com esse movimento mais alienado, né? Compartilha aqui comigo, o que você acha mais desafiador aí no teu momento real, né? Manter o seu autocontrole forte, né? O que você tem achado mais desafiador, né? Tem um especialista que ele é maravilhoso, a gente estuda bastante ele, porque o tema autocontrole ele tem uma relação muito próxima com inteligência emocional, né? Quando você quer evoluir o teu autocontrole, você vai aprofundar a tua grade de aprendizado sobre inteligência emocional. Isso vai te deixar mais robusto, mais forte, mais conhecedor do comportamento humano, principalmente do seu, né? Desafiador no propósito aparecendo aqui também, legal. O nome desse profissional é Daniel Goleman. E o Daniel Goleman, ele é autor do livro A Inteligência Emocional. E ele tem uma teoria muito legal que está no contexto do livro também e dentro das palestras que ele faz e difunde, que ele chama de gangorra mental. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? A gangorra mental, segundo Daniel Goleman, é uma programação que nós já nascemos com ela. Segundo ele, assim como uma gangorra, a nossa gangorra ela vem de fábrica, nós nascemos assim, não é uma coisa que acontece comigo, acontece só com você, com ele, né? Social também, legal. A gangorra mental, ela o social é o que pega o nervo. Então, segura a gangorra mental que você vai entender por que pega bastante o social, né? A gangorra mental, ela diz o seguinte, segundo Daniel Goleman, nós temos na nossa, vamos falar assim, na nossa estrutura mental, 80% de programação emocional contra 20% de programação racional. Então, o que ele diz? Que nós, seres humanos, a gente já vem tipo de fábrica com 80% de predisposição emocional e apenas, 20% de predisposição racional. Então, o que ele entende? Que à medida que a gente vai tendo relacionamento com as pessoas, a parte que envolve o sentimento, as emoções, que são os aspectos emocionais, são muito mais latentes em nós do que a parte cognitiva racional. Então, a tendência maior para você, quando você está trocando informações, recebendo, navegando com diferentes tipos de personalidade, olhando para diferentes situações, a tendência é que essa gangorra tenha um desequilíbrio. Por isso que dá esse né? Tem hora que você acaba nem percebendo e já falou, já fez, ou fisionomicamente o seu corpo já se estruturou, né? Que é algo que acontece também, né? Eu tenho pessoas que falam, eu não falo mais, eu não brigo, mas você olha pro cara, o cara tá deformado fisicamente por causa daquele impacto que aquilo teve nele, né? Então essa gangorra, ela tanto no grupo social, né? Que é um grupo que pode fazer você falar coisas que não queira falar, dizer coisas, agir e tomar decisões que você não queira, assim como perder a fé, a determinação e a falta de vontade para coisas que são importantes. Ou até mesmo como uma fuga, ficar alienado dentro de uma meta, de um objetivo que você concluiu. Então olha só que coisa, né? Se a gente parar para pensar, então não estou dizendo que é uma culpa sua, você age assim. Claro que você tem o poder sobre as decisões que você toma, né? Mas eu não estou dizendo que naturalmente isso, mas vem de mim, né? Tem pessoas que falam, mas saiu, eu nem, né? E o duro que assim, às vezes o cara ainda briga um monte no trabalho, né? E desconta um monte de energia
e às vezes ainda vem para casa e acaba continuando essa briga, né, com a família, né? Ou seja, ele se chateou, se magoou e acabou voltando para casa e descontando em pessoas que, cara, amam ele e estão ali para poder fazer uma vida, para ter uma vida melhor e para ajudar ele a crescer, a família a prosperar, ter uma vida feliz, né? Então isso acaba sendo uma questão, segundo Daniel Goleman, e a gente trabalhar com isso, a gente entender esse fenômeno e gerenciar isso, não é uma questão só de ascensão de carreira, ou uma questão só de crescimento profissional, ou de relacionamentos conjugais e tudo mais, mas é uma questão de saúde mental, cara. Eu vejo dessa forma, né? Porque esse desgaste, cara, você vive num mundo que só tem doido, né? O negócio é muito desafiador, né? Hoje eu fiz várias reuniões durante o dia. E tem reuniões que foram super 10, tem reuniões que eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa testa o nosso centro de gravidade. E aí são coisas que o tempo todo você tem motivo. Mas aí você olha, pensa, foca e fala, cara, peraí, eu já tenho um bugzinho aqui, uns 80%, né? Agora, qual que é o segredo, né? Segundo Daniel Goleman, o segredo é você criar gatilhos poderosos para você equilibrar esse lado racional, que ele se encontra menor, né? E aí vem uma fórmula bem legal. Qual que é o gatilho mais poderoso, cara, que existe para você equilibrar o seu autocontrole, né? E desenvolver essa balança, deixar ela tipo 50-50, assim, né? Bem 50-50, né? Equilibrar um pouco, né? O gatilho, segundo ele, o gatilho mais poderoso é o gatilho do foco. Porque o exercício do foco é um exercício totalmente cognitivo e racional. Você está olhando de verdade, cara, para a razão. Você não está deixando que o ambiente, que as coisas que aconteçam afetem você. Trabalhar o foco é trabalhar pesado o seu lado cognitivo. Putz, calma, muita calma nessa hora que eu vou te conduzir por esse caminho, tá? Eu vou te mostrar como é que você faz isso continuamente o tempo todo. No mundo das pessoas normais, tá legal? Você não vai aprender um negócio aqui e daqui a pouco você sai daqui e tá tudo lindo e maravilhoso. É uma batalha, é um trabalho que vai ser feito. Porque você já vem com 80-20, você quer 50-50. Ou até um pouquinho mais racional, dependendo da situação, né? Então é importante, ou teu momento de vida agora. Então é importante que você entenda isso. Todo mundo que não tem autocontrole, que escorrega numa dessas três coisas que eu estou falando, não tem um foco com clareza, tá? Ou ele tem falta de foco, ou ele tem foco distorcido, ou ele tem foco muito pequeno ou muito isolado. Então olha só que legal, trabalhar o foco é algo importante para a gente começar a provocar essa zona de desconstrução. Agora eu quero dizer para você, como que você faz isso? Como que você então muda o seu mindset e como que você começa a trabalhar mais o seu foco, né? Antes disso, você começa a pensar, né, cara? E fala assim, poxa, o que que eu ganho com isso, né? O que que eu ganho? Você ganha, cara, que as emoções colocam você no piloto automático. Você está no piloto automático e o seu corpo, a sua atitude, as suas relações, elas vão sendo conduzidas por algo que você não consegue controlar. À medida que você começa a colocar mais foco na tua vida, você começa a se centrar mais em temas chaves, você começa a olhar para assuntos mais relevantes, você começa a ter o controle sobre a situação. Não deixar que a situação em si controle você, mas você começa a controlar mais, você começa a ser mais assertivo. Uma pessoa que tem foco é uma pessoa mais assertiva nas escolhas, nas coisas que ela faz, em tudo aquilo que ela se predispõe a fazer, entende? Então isso é fundamental. Vamos entender três coisas que vão diretamente te dar uma blindagem forte, colocar uma energia forte, uma proteína, cara, nessa questão do lado mais racional, que elas vão começar a forçar a sua cabeça a virar e começar a forçar a máquina a encontrar um foco, né? E realmente reduzir drasticamente a tua zona de estresse, tá? A primeira coisa que toda pessoa que não tem autocontrole e por sua vez não tem foco, ele não tem propósito. Então eu acho que esse é um ponto importante para você pensar.
Ele até tem uns sonhos, umas aspirações, uns desejos, mas ele não tem um propósito forte, um propósito definido, algo realmente estruturado. Então as coisas vão entrando na vida dele e vão dominando ele. Joga ele para cá, joga ele para lá, joga para cima, joga para baixo. Automaticamente, cara, ele é uma marionete dos eventos e das circunstâncias que vão acontecendo na vida. Quando você tem um propósito, quando você sabe exatamente o que você quer, como você quer, aquilo que vai sendo colocado para você, cara, você vai fazendo uma escolha. Cara, o que eu ganho entrar nessa briga? O que de verdade isso aqui vai ajudar no meu propósito? Esse desgaste de relacionamento, ceder para o sofá, vai ajudar eu a conquistar que objetivo? Ficar, vamos falar assim, num ciclo vicioso de pessoas que só reclamam, ou como a gente falou aqui, são negativas ou sabem tudo. O que isso vai ajudar eu a me tornar uma pessoa melhor? O que isso vai ajudar eu a crescer? Então eu acho que esse é um ponto muito claro, e eu vejo isso muito em dois cenários. Nos grupos sociais, né? As pessoas entram em brigas, em discussões, em ruídos, em fofocas, em situações que não tem nada a ver com o contexto dela, nitidamente porque ela vai sendo guiada para aquilo. As emoções vão levando ela para aquilo. Se ela tem foco, se ela sabe exatamente o que ela quer, o que ela precisa, o que ela tem que fazer, ela usa o recurso do não quero isso agora, não é viável para mim isso. Ok, isso aqui me interessa, eu vou botar energia e vou procurar saber um pouco mais sobre isso. E automaticamente você começa a criar uma blindagem e as pessoas começam a ver que elas não conseguem afetar você. Olha que coisa massa isso, cara, isso é muito importante. Você tá lá, aquele cara, aquele estressor que te irrita, te tira da sua zona. Ele fala, cara, uma hora ele vai parar, porque não adianta fazer, né? Ele vai ver que não te provoca, ele vai ver que nada te afeta, ele vai ver que você continua do mesmo jeito, porque você tem um alvo muito bem definido e muito bem estruturado. Agora, eu conheço um monte de gente que tem propósito, mas tem o propósito. E aí o que acontece? O propósito do cara começa a ser testado, né? Testado, forçado, stalkeado, e ele entrega rápido, né? Então uma pessoa que tem propósito, ela também tem a disciplina para poder fazer aquilo acontecer, né? Ela se dedica, ela força, ela relê, ela medita sobre aquilo, ela avalia as experiências. Então acho que esse é um ponto assim, chave, cara, para você estar no controle, beleza? Então eu queria... Quem daqui consegue aqui na live falar, cara, eu tenho um propósito tipo foda, propósito para mim que me segura e não deixa eu entrar nessas tretas, nessas coisas que muitas vezes não agrega valor nenhum à minha carreira e à minha vida. Comenta aqui. Quem trabalha, quem pode dizer pra gente que, cara, eu atingi esse nível, eu consigo trabalhar isso. Foco é racional, né, cara? Você tá vendo a coisa acontecer, aquele sentimento ruim tá tomando conta de você, você vai já mirar no propósito. Você fala, deixa eu pensar, isso aqui você faz, você cria um gatilho, um gatilho, acho que não é nem um gatilho, é um filtro, né? Você cria um filtro, na verdade, né? Esse filtro, ele vai regulando aquilo que tem a ver com você. Eu tenho, aê, muito bom, eu tenho, isso aí. Quem mais tem? Vem aqui e diz pra mim, ó, eu tenho um propósito. Cara, você tá aqui numa segunda-feira, olha só. Eu tenho 250 alunos, eu tenho 20 aqui agora online. Para e pensa, será que você tem um propósito forte? Você está aqui engajado com você? Está aqui na sua estruturação, né? Propósito, para e pensa, cara. Você está vindo aqui fazendo, tal, desenvolve, busca, quer um negócio mais forte para você. Para e pensa, né? Então, sempre que você pensar nesses esforços que você faz, nas coisas que você investe em você, eu tenho aí, agora a galera, agora começamos a entender, estamos aqui, eu tenho, é isso aí, é isso aí, muito bom. Porque, cara, não interessa onde você entrar, você pode entrar no inferno, beijar o capeta na boca, entendeu? Você tá lá, cara, com a tua mentalidade, com a tua visão, com o teu foco, você pode ter relacionamentos com pessoas difíceis, ácidas, isso não pega você, não pega porque você tem uma blindagem mental, porque você sabe que você só vai comprar as brigas e entrar naquelas situações que de verdade te dão valor, aquilo que agrega na tua vida. Coisa que não agrega na tua vida, você não quer, tá? Então, beleza? Então esse é um ponto. Aí a galera, eu tenho, agora sim. É isso aí, cara. É isso aí, colocar em perspectiva. E é nisso que você se agarra. Na hora que você quer surtar, lembra do Daniel Goleman, 80% do código-fonte vem assim, só precisa de razão. Razão é pensar nas coisas.
né? Aquelas 4 respiradas fundas que você dá e medita e fala, cara, isso não me leva para o caminho encantado, isso me leva para baixo. Então, nisso eu não vou entrar, nisso eu não vou focar. Ou vou, ou devo, né? Legal? Vamos falar de um outro item que é potente na construção do foco. Estou trabalhando para isso, é isso aí. E gosto muito desse comentário, estou trabalhando para isso, porque, cara, nada é lindo, né? Eu não acredito em nada que não seja esforço. Assim como vocês, eu também sou uma pessoa e constantemente a gente está trabalhando. A gente escorrega, a gente aprende, a gente medita. E cada vez que você vai prestando atenção e percebendo que o foco te ajuda, ou percebendo que você perdeu o equilíbrio ali, trazendo o foco de novo, você vai ficando mais forte. Você é o seu construtor, é isso que você precisa entender. Ninguém precisa construir você não, você é o seu construtor. As palavras têm poder, perfeito, as palavras têm poder. Citar, né? Fazer uns gatilhos fortes do foco, né? Eu quero, eu vou, eu mereço, eu conquisto, né? Eu tinha um cara que, nossa, ele era maravilhoso, cara. Ele, tipo, uma formação assim, ele falava assim, quando a gente pegava aquelas situações difíceis, né? Aí ele olhava assim, eu era mais novo, mais jovem, né? E, cara, às vezes a gente, sei lá, né? Dá umas abaladas na fé, né? E aí você vai aprendendo e vai ficando mais forte com o passar dos anos, né? Aí ele falava assim, me lembro como se fosse hoje, ele falava assim, você quer muito isso? Falei, quero muito. Então fala pra você mesmo que isso que você tá passando, ó, é pouco. Pode vir o dobro, o triplo, que você tá focado na tua missão e nada vai tirar você do seu foco. Chegava a ser uma coisa meio assim, tipo de soldado, cara. Mas assim, era uma coisa que me ajudava bastante. Falava, é pouco, mas vamos lá, pode vir, né? E aí, cara, os problemas começam a ficar pequenos, né? Já não são tão grandes assim, né? Já não te afeta muito isso, né? Segunda base, atenção plena no que interessa. Olha só que legal, uma vez que você tem um propósito, você tem um foco, você precisa criar realmente uma atenção plena naquilo que te interessa. E aí você precisa saber uma regra poderosa que eu falo muito para os meus alunos e não canso de falar, porque isso traz, de uma certa forma, traz um nível de autocontrole muito grande e uma liberdade espiritual, tá? Que é a seguinte, existem coisas na tua realidade que você controla e existem muito, mas muito mais coisas que você não consegue controlar. Sempre estar centrado, enfrentar os problemas com inteligência, perfeito, com propósito, né? Existem, a maioria das pessoas, cerca de 90% das pessoas, cara, que são afetadas por essa gangorra emocional, elas passam a vida gastando uma energia danada em coisas que elas não podem controlar. Essas coisas elas vêm numa intensidade muito grande, chateiam, roubam energia, derrubam elas, atrapalham o foco de energia delas, né? Às vezes o cara está prestes a ter um dia fantástico, ele tem um dia medíocre, um dia ruim, porque ele não consegue controlar essas coisas. Então, a partir de agora, se você tem um propósito, vamos pensar. Eu não sei o momento que você está vivendo na tua realidade. Não sei se você está vivendo um momento de crescimento, não sei se você está vivendo um momento de recuperação, não sei se você está querendo romper alguns limites, não sei se você quer se tornar um líder melhor, um pai melhor. Eu sei que se você está aqui é porque você está buscando algum crescimento e algum desenvolvimento. Então começa a pensar no teu cenário, a partir de agora, você aprendeu a força do propósito. Cara, quais são as coisas que você não tem que esquentar a cabeça? E veja bem, eu não estou falando em momento nenhum para você ligar o botão do foda-se, tá? Não estou dizendo isso para você, dá com o ombro, né? Você pode, mas eu estou dizendo que você sabe aquilo que você pode controlar, aquilo que está na tua pasta, aquilo que está na tua zona de ação e sabe que aquilo ali é só para azedar o teu fígado, só para roubar a tua energia, que de verdade aquilo não muda, não é você que toma decisão sobre aquilo. Aquilo faz parte de um relacionamento social que está inserido no seu grupo, aquilo faz parte da cultura da tua empresa, é um negócio que estava lá anos e anos antes de você chegar. Aquilo são coisas que não necessariamente afetam você, mas você não necessariamente, eles afetam você se você deixar ela dominar você ou atrapalhar o seu foco. Então esse aqui é um pilar poderoso, né? Você nem deve olhar para isso no tipo, cara, eu não consigo entender isso. As pessoas falam assim, mas eu não consigo entender porque é assim, Márcio, eu não consigo entender. Aí a única palavra que eu falo é a seguinte, você não tem que entender, você tem que aceitar e deixar rolar. Entendeu? Aqui não tem exercício racional, aqui você, quer dizer, não tem exercício emocional, você aceita,
entende, no ponto de vista que aquilo faz parte do jogo e segue a vida, sem perder o foco naquilo que é importante, sem perder o foco. Eu brinco com os meus alunos, quem está aqui sabe, né? Mão direita, aquilo que você controla. Mão esquerda, cara, acidente de percurso. Não confunda as coisas. Não olha para a mão esquerda como se fosse mão direita e negligencia a sua mão direita. Ela é poderosa, porque aqui, ó, são as coisas que de verdade vão mudar a tua vida, vão mudar a tua realidade. Aqui, ó, zona de estresse, cultura distorcida, ruído, sequela. É aquela bala que te acerta por trás da porta, cara, e você nem merecia ela. Então não dê atenção para ela. Acertou? Faz o curativo e, ó, bora para frente, porque a vida é maior e você tem um sonho para ser realizado e algo para ser construído e extremamente relevante, tá? Faz sentido isso para você? Diz aí para mim se faz. Bota um sim aí se isso faz sentido para você. Consegue se ver nesse cenário? Consegue olhar a partir de agora e ver aquelas coisinhas que isso aí não tem que dominar você, né? Isso aí não tem que prejudicar a sua gangorra. Você tem que estar focado, né? Sim, chegando aí, né? Faz sentido, né? Para e pensa, cara, presta atenção. Amanhã você vai voltar pro teu trabalho. Amanhã você vai voltar para o teu relacionamento, ou hoje ainda, acabando a live, você já vai mergulhar de novo. Seu ciclo social, para e presta atenção. Cara, tem uma pressão no mundo, cara, vindo para cima com tudo das empresas, gerando uma pressão na cultura, e as pessoas, elas surtam, cara. A maioria das pessoas não tem uma estrutura boa de cabeça, estrutura assim forte, né? Pessoas resilientes, clareza mental. Você tem, cara, não tô falando pra você, você tá aqui, cara, na segunda-feira, buscando transformação, buscando resultado. Você é diferente, então você não pode deixar esse negócio entrar em você, entendeu? Isso é o trabalho diário, é isso aí, cara, trabalho diário aqui, ó, no mindset, fortalecendo, né? Fortalecendo e reconhecer que cada dia é um passo. E aí você vai ficando mais forte, uma hora vem uns tsunami nervoso, né? Vem e vira um sarceiro. Aí a pergunta que você sempre faz, né, cara, é aquela pergunta que desarma o disjuntor, né? Cara, o que nós precisamos fazer? O que a empresa precisa? O que eu preciso? Aonde eu tenho que focar? Aonde eu entro em ambientes muitas vezes que estão sob um nível de pressão muito grande, né? E eu vejo as pessoas gastando uma energia, sofrendo, cara, de verdade, pessoas sofrendo, triste, não conseguindo performar, né? E com aquele climão, eu desconstruo tudo esses gatilhos, cara, dessas coisas esses gatilhos ruins, sabe? Essas coisas que derrubam os caras, né? Eu tiro tudo isso daí deles porque eu falo, cara, essa é a minha contribuição. A partir de agora você está liberto. Você vai fazer as coisas que você acredita que tem que fazer. Esses problemas vão continuar. E olha que engraçado, quanto mais você avança no teu propósito e você avança nas coisas que interessam, você vai percebendo que a mão direita vai ficando mais cheia de coisas relevantes e a esquerda vai saindo, entendeu? Essas coisas vão sumindo, elas vão perdendo a importância sobre você. Daqui a um tempo, olha só, se isso já não acontece, tá? Se você provavelmente já tiver numa zona de desenvolvimento, pode ser que isso já aconteça. Mas daqui a um tempo você vai falar assim, cara, eu nem acredito que eu perdi a cabeça com aquilo. Eu nem acredito que eu ficava nervoso com isso. Nossa, como aquilo azedava o meu fígado. Hoje, né, não é que é indiferença, mas não, né? E você vai se ver ensinando isso para as outras pessoas. Ó, vem cá. O que você quer? Aí a pessoa vai falar, eu quero isso. Então, vamos olhar. Isso, esse estresse aqui faz sentido? Não. Ou até mesmo olhar para aquela situação delicada e tirar uma parte. Sabe aquele ditado antigo que os nossos pais ensinavam pra gente? Separar o joio do trigo. Como eles eram sábios, né, cara? Eles sempre sabiam, sempre tinham a sabedoria, né? Separa, velho. Isso aqui não adianta, isso aqui você esquece. É aqui que nós temos que focar. Porque a situação ela vem toda inosada, toda emaranhada, né? E aí quando você abre, você começa a fazer isso com muito mais clareza, tá? Um terceiro gatilho forte para poder trazer para você foco e trabalhar esse lado cognitivo, o seu lado racional, é você entender, cara, o verdadeiro caminho. E o verdadeiro caminho é não fazer julgamentos. Agora você vai entender um pouquinho mais do que a gente vai falar, tá? Não julgar você e não julgar o outro. Isso é muito importante. Desconstruir o julgamento. Cara, o julgamento, ele traz uma energia ruim por trás dele, sabe? Claro, você pode falar assim, eu sou um gestor, eu tenho que fazer análise de pessoas, eu tenho que analisar desempenho, eu tenho que analisar... Mas assim, o julgamento, cara, ele vai contaminando você com uma energia assim ruim, entendeu? Você vai perdendo a fé,
no processo, a fé nas pessoas, e daqui a pouco, você não acredita mais nem em você. E você é um puta cara foda, um puta cara bom, que tem resultado, que tem uma história, né, de progresso dentro da organização na tua vida, mas esses negócios eles vão atacando você, né? Eles vão derrubando você. Até porque você tem pessoas no time que tem propósito, a maioria que não tem propósito, tem pessoas que estão afim, tem o teu colega que ele é muito legal, divertido, sensacional, ele, poxa, é uma pessoa top para conversar, mas ali você sabe que o cara não tem propósito, e as coisas ruins do ambiente pega ele quer pegar você e tirar você do seu caminho, e aí que você tem que ter firme e controlar, saber também separar esse negócio da amizade, né, e essa situação. Então, a proposta aqui é você desconstruir de novo, né, e falar assim, cara, eu não vou ficar julgando as pessoas. Pode ser que você esteja num momento mais difícil, né? A gente tem momentos mais de superação, né? E aí, cara, parar de pensar um pouco no problema, entende? Pensar um pouco nas oportunidades, né? Quais são as oportunidades que estão do lado do problema? Por que, de novo, você entra naquela espiral, por que isso está acontecendo comigo? É por causa daquela pessoa que ele faz isso, ele não gosta de mim, ele não é... Você entrou nessa, você entrou na zona emocional. Você entrou na zona cognitiva, racional, de foco, você fala, bom, o que eu posso fazer para ser diferente? Olha, eu posso fazer isso, posso desenvolver isso, posso reconstruir isso, posso priorizar essa outra coisa e eu vou fazer um exercício racional. Com certeza, se você fizer um exercício racional de foco, você vai sair dessa zona de limbo, dessa zona de dificuldade. Agora, se você entrar na curva da reclamação e da lamentação, chega uma hora que você não tem mais força para mudança, você começa a entregar, você nem percebe, e você começa a entregar, e aí começa a acontecer aquilo ali em cima, o propósito começa a enfraquecer, a mão esquerda das coisas que não tem sua atenção começam a te incomodar mais, começam a pegar você e começam a te derrubar. Então, 3 coisas são muito importantes, tá? Agora, nessa parte que envolve não reclamar, também cabe um complemento, né? Como a gente falou muito, cuidar de você é muito importante, né? Cuidar da sua cabeça, cuidar do seu físico, ter leituras legais, ter leituras positivas, assistir coisa bacana na televisão, né? Eu conheço pessoas que só assistem filme de terror, cara. Filme de terror, filme de tragédia, filme de guerra. Tem tanta coisa legal, eu curto também, tá? Mas tem coisa que você precisa equilibrar. Na vida tudo é um equilíbrio, né? Você precisa equilibrar a mente, né? Você precisa equilibrar com outras coisas, né? Às vezes fazendo programas que muitas vezes vão te relaxar, programas que vão despegar um pouco do celular, sabendo que tem esse monte de notícia, esse monte de informação, desapegar um pouco, buscar um pouco desse equilíbrio, né? Eu acho que isso é muito importante, são coisas diferentes que vão te fazer diferente, né? Tentar parar de ser aceito por grupos sociais, né? Tentar parar de fazer parte de situações como essa, né? Uma frase que eu adoro bastante, essa daqui, ó. Mesmo sozinho, lembre-se, você sempre terá a si mesmo, né? Cara, você tem você, entendeu? Você tem você, as suas virtudes, as suas qualidades, o seu foco, aquilo que é importante para você. Então, eu acho que esse ponto ele é fundamental. Você entender que existem esses 3 eixos, né? Que existe o eixo do propósito, que ele te ajuda a ficar mais razão. O eixo de verdade de você ter uma atenção plena naquilo que você pode controlar. E de verdade deixar de lado as coisas que só te afetam, roubam a tua energia. E sair do módulo reclamação, sair do módulo negativista, sair desse módulo, né, que de verdade te atrapalha, né? E aí você amanhece, por exemplo, uma segunda-feira que nem hoje, o que você está fazendo? Você está fazendo uma lista das coisas que te interessam, das coisas palpáveis que você tem que fazer, e você tá vendo todo o circo pegando fogo, né? E o povo sendo consumido na fofoca, no ruído, em toda essa situação, mas você está interessado em algo maior, né? Você está interessado em fazer a diferença, né? Você está interessado em gerar valor, né? Isso vai te dar, você vai ver que os teus dias, eles não vão ficar mais normais, eles vão ficar melhores, né? E você vai vendo que você surta menos, as pessoas te afetam menos, né? Outro dia tem um aluno meu que ele falou assim, olha, eu nem me conheço mais, professor. Eu vejo aqui uma grande transformação em mim. Coisas que eu perdi a cabeça. Porque, cara, é um músculo, né, meu? Você tá equilibrando a gangorra, né? Você tá treinando, você tá desenvolvendo isso em você. E isso tá gerando força. Você nem tá percebendo, né? E aí você começa a ver o cenário e fala, nossa, as pessoas elas estão míopes, né? Elas não estão vendo tudo que elas precisavam ver, tudo que eu vejo agora. E tua vida fica mais próspera, porque você gasta energia com coisas de verdade que tem valor para você, tá bom? Pessoal, acho que a proposta hoje é um pouco essa, né? Esse é um tema maravilhoso, a gente ficaria muitas e muitas horas falando disso, né?
Sempre isso está entrando na pauta, né? Porque eu acredito que um líder, né? Independente se você lidera pessoas, se você lidera você, existem níveis da liderança, né? E um nível forte da liderança é o autocontrole, né? Ninguém que não é capaz de liderar a si mesmo consegue trazer alguma transformação para a sua vida ou para a vida das pessoas que ele cuida e de que ele lidera, né? Liderar a si mesmo vai ajudar você a ter mais clareza, ter mais foco, ter mais assertividade ao comandar empresas, ao buscar melhorias e resultados através de pessoas. Liderar a si mesmo vai fazer de você um pai, uma mãe mais feliz, um irmão, um amigo mais forte, né? E ajudar, né? Uma característica que a gente estava comentando aqui, né? Hoje a gente estava falando isso aqui na minha equipe, boa parte dos meus alunos, além deles estarem preocupados em trazer transformação neles, eles também são pessoas do bem, né, cara? São pessoas que gostam de trazer ensinamentos e ajudar outras pessoas. Então, acho que um pouco do que você pega aqui também vai ajudar muito você a construir uma vida boa em você e no ciclo social que você habita, né? Que você vive, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa, né? Acabei me estendendo um pouquinho, mas gosto muito desse assunto porque eu tenho 3 propósitos com ele: formar líderes melhores, fazer pessoas realizarem e executarem mais coisas, gastando energia com aquilo que realmente ajuda na vida deles, e terceiro, gerando felicidade na vida das pessoas, porque a falta de autocontrole, além de acabar com o teu progresso, acaba com a tua saúde e vai te definhando aos poucos. Eu acho que se você fala sobre isso, se você ouve sobre isso, se você pensa sobre isso, você vai ficar mais forte. Você vai se ver no dia a dia colocando isso, analisando. Mas eu vi muita coisa legal que você falou do Daniel Goleman. Cara, pode aproveitar, entra no YouTube, tem lá resumos do livro da inteligência emocional, assiste, vê, discute, tem podcasts maravilhosos sobre esse tema, tem caras maravilhosos falando disso no Brasil, né? Você tem, por exemplo, caras como Daniel Goleman, você tem o Thiago Brunet, você tem caras fantásticos falando sobre esse conteúdo. Tudo isso é um fortalecimento para você. Nós aqui também na marca fizemos uma série de vídeos sobre isso, né? Falando sobre inteligência emocional na comunicação, porque a comunicação é um gatilho, né, meu? Você perdeu o autocontrole, é da tua boca que saem as coisas, né? Essa semana a gente está, inclusive, né? Acho que, Carol, essa semana, né? Trabalhando, né? A gente está divulgando vários conteúdos sobre comunicação, né? Comunicação assertiva, falando como você se posiciona. Mas essas 3 coisinhas, elas vão ajudar a tua gangorra a equilibrar. E você vai ver que top que vai ficar a tua vida. Porque, olha só, se você vem para cá numa segunda-feira, e eu falo isso com propriedade, tá? Tá indo quase 20 anos que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, só pela marca são 15. Eu falo para você que se você tá aqui empenhado, focado, você merece, tá? Merece construir, merece aproveitar e merece ter muitas realizações. Então não deixa, cara, uma coisinha boba do dia a dia que não te agrega nada, afetar no teu autocontrole e te privar de tudo aquilo que você pode fazer na tua vida, tá bom? Gratidão, uma ótima semana para vocês e com muito, muito autocontrole e foco naquilo que realmente pode mudar o resultado de vocês, tá? Muito obrigado pela força, muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Assistindo a nossa live, compartilhando esse conteúdo. Muita prosperidade para todos vocês, tá bom? A gente se vê em breve. Um grande abraço.